Nós conversamos agora com o professor Bernardino Souto, do Departamento de Medicina da UFSCar. Professor, a UFSCar montou um comitê, né, para cuidado e controle do novo coronavírus. Como é que funciona esse comitê? Esse comitê ele tem a atribuição de ajudar a proteger a comunidade UFSCar do risco dessa epidemia, a oferecer orientações de cuidado e de vigilância epidemiológica, mas também contribuir com o sistema de saúde no combate a essa epidemia de coronavírus. Quem tiver dúvidas, inclusive, essas dúvidas estão sendo atendidas via e-mail? Via e-mail. Foi criado um e-mail especificamente para alunos, para docentes, para técnicos administrativos. Esses e-mails já foram amplamente divulgados na comunidade universitária. As pessoas que tiverem qualquer dúvida em relação ao trabalho do comitê ou à questão da situação epidemiológica do coronavírus, manda mensagem por esses e-mails. A universidade providencia a resposta com a assessoria do comitê para isso. Professor, nós só temos a certeza, né, que o coronavírus está em São Carlos, a cidade tem um caso confirmado já, e a partir de agora, quais cuidados as pessoas devem ter? Olha, os cuidados continuam os mesmos, né? Evitar a transmissão de uma pessoa para outra, a partir do distanciamento físico entre as pessoas, já que é uma doença que é transmitida pela saliva, na fala, na tosse, no espirro, né? E evitar que as pessoas fiquem circulando pela cidade afora, que quanto mais as pessoas circulam, mais o vírus dissemina pela cidade afora. Então, a incidência da doença ainda é uma incidência baixa, quer dizer, em torno de 0,12, 0,2% da população provavelmente vai adquirir o vírus. A mortalidade está em torno de 4% entre os que adoecem. Mas como é que a gente faz para evitar, então? A gente tem que ficar longe uns dos outros, evitar usar a mão suja para pôr no olho, lavar sempre as mãos antes. Todas as medidas, né, que já estão sendo amplamente divulgadas para evitar a transmissão de doença por saliva. E ficar quieto em casa. O ideal é que as pessoas entrem em quarentena, vão para dentro de casa e que a gente circule o mínimo possível pela cidade afora, o que implica em suspender uma série de atividades na cidade para a gente evitar que essa epidemia traga uma consequência grave para o sistema de saúde. Porque as pessoas não precisam ter medo de morrer de coronavírus, porque o coronavírus é mais ou menos uma gripe muito semelhante às gripes que a gente já conhece. O problema é que ela faz uma quantidade tão grande de doentes num momento tão curto de prazo, que o sistema de saúde não dá conta. Então, o sistema de saúde sobrecarregado, ele começa a não conseguir atender os coronavírus e também as outras pessoas. E aí cria um problema, é como se a gente subtraísse o serviço de saúde do município e as pessoas ficassem agora sem condição de atendimento. E aí começasse a ter problema de adoecimento e até de morte, por os outros problemas que elas têm, porque o serviço de saúde não dá conta de atender. Então, esse que é o problema do coronavírus. Agora, não há motivo nenhum para as pessoas terem pânico e medo de, eu vou morrer de coronavírus nessa epidemia e ficar com esse desespero. Não faz sentido isso. Professor, com relação aos sintomas, já que o senhor citou que é parecido com uma gripe, né? Qual que é a diferença? O que a gente tem que estar muito atento com relação ao sintoma? Normalmente ela começa com mal-estar, começa com febre. A febre é o sintoma mais frequente, né? E tosse, algum sinal de gripe, rinorreia, nariz escorrendo, coisas desse tipo. Mas veja bem, o que tem de diferente, então, clinicamente nessa doença em relação às outras? É comum, às vezes, quando a pessoa evoluir para uma forma mais complicada, ela começar a ter falta de ar. E o aparecimento dessa falta de ar costuma ser rápido, né? Então, o que chama atenção é a falta de ar. Se as pessoas tiverem febre, dor de garganta, tiver tosse, mas não tiverem falta de ar, a melhor coisa que elas fazem pode telefonar para um serviço de saúde, ter orientação e ficar quieta em casa de quarentena, não sair, botar uma máscara. Quem estiver morando com ela dentro de casa também vai usar a máscara e ela fica isolada ali dentro. Agora, se a pessoa tiver falta de ar, aí ela tem que procurar realmente o serviço médico com uma certa urgência, porque a falta de ar é um indicador de que a doença está evoluindo de maneira complicada. Qual é o risco de evoluir com falta de ar desse jeito? Em torno de 15% ou menos, né? Na maioria dos casos, em torno de 85% dos casos, 80% dos casos, não acontece esse tipo de complicação. Com relação às crianças, quais os cuidados? São os mesmos cuidados que tem que ter com o adulto, com uma diferença da observação clínica da criança, porque a criança pode ter o coronavírus com muito menos sintomas ou sintomas pouco esclarecedores e às vezes nem perceber que o que está acontecendo com ela é uma infecção por coronavírus. Mas a criança pode transmitir também. Então, o ideal hoje é que as crianças fiquem todas de quarentena em suas casas, né? Para evitar que elas adquiram e que transmitam o vírus. A mortalidade e as complicações em crianças são muito menores, né?
a mortalidade e a complicação em adultos e idosos é muito maior do que em crianças. Então, a gente não precisa ter uma preocupação clínica muito grande com as crianças, mas precisa ter uma preocupação do potencial que essas crianças têm de transmitir e espalhar a doença, então por isso elas também precisam ficar de quarentena em casa. Já com relação aos idosos e pessoas com doenças crônicas, a preocupação é maior. A preocupação é maior. Isso não é só no coronavírus, em relação a tudo, né? O idoso, só por ser idoso, já morre mais, né? Então, se eu imaginar outras doenças no idoso, isso aumenta a mortalidade do idoso. Quer dizer, as pessoas mais jovens, elas têm uma capacidade biológica maior de resistir a determinadas doenças, traumas físicos, enquanto que o idoso não tem essa reserva biológica, ele já tem os órgãos envelhecidos. Então, quando ele adquire uma infecção dessa, duas coisas se processam. O idoso já tem um sistema imunológico mais fragilizado, então ele não consegue muito bem se defender das infecções como uma pessoa mais jovem. Além disso, ele tem os órgãos mais envelhecidos. Então, por exemplo, todas as vezes que eu adquiro uma infecção, uma inflamação, principalmente aguda, o meu corpo é requisitado a trabalhar mais para responder a isso. Então, o coração tem que trabalhar mais, o pulmão tem que trabalhar mais, o rim tem que trabalhar mais. Se eu tenho um pulmão jovem, um rim jovem, né? Ele aguenta essa carga de trabalho a mais. Mas no idoso isso já não existe. Ele já tem um coração mais fragilizado, um pulmão mais fraco, um rim mais fraco. E se ele tiver ainda uma outra doença que já subtrai esses órgãos, então na hora que chega uma inflamação aguda, o que pode acontecer? Esses órgãos vão ser requisitados, eles podem não conseguir responder a essa requisição e entrar em falência, e isso então aumentar a mortalidade entre idosos. Professor, nesse momento muita gente tem se preocupado porque não encontra álcool gel, não encontra vitamina C. Então, as pessoas precisam se preocupar por não ter um álcool gel. Qual a alternativa? Lavar bem as mãos? O que as pessoas podem fazer? Olha, as pessoas têm que se preocupar com água e sabão e não com álcool gel. Água e sabão resolve esse problema de higienização das mãos, do rosto, essa higienização geral que a gente tem propondo que as pessoas adotem. Água e sabão resolve plenamente isso sem maior preocupação. Então não tem motivo para as pessoas saírem desesperadas procurando álcool gel em algum lugar. Agora, quando é que a gente usa álcool gel? Quando não tem água e sabão. Então, se eu estou numa situação ou num lugar em que eu preciso usar a minha mão, né, para coçar o olho para tomar um medicamento, alguma coisa assim, e não tenho acesso à água e sabão de jeito nenhum, aí eu uso o álcool gel para quebrar o galho. Mas a água e sabão, inclusive, é muito mais eficiente do que simplesmente friccionar álcool gel na mão, do que... Então as pessoas não precisam ter essa preocupação que elas estão tendo com o álcool gel, mas o álcool gel fica como uma reserva para quando não tiver água e sabão. Professor, nesse momento, então, todo mundo precisa se ajudar, todo mundo precisa pensar no coletivo e se prevenir para a gente passar por essa fase de coronavírus, né? Exatamente. Nós temos que ser compreensivos e solidários uns com os outros, né? Eu não posso pensar que se eu estiver protegido, não importa o resto, porque se a população inteira não estiver protegida, eu, consequentemente, não vou estar. Então, é importante que as pessoas entendam isso, que mantenham distanciamento físico e que não circulem pelos espaços geográficos até essa situação arrefecer para que a gente possa voltar à vida ao normal.